Nós estamos recebendo aqui no blog do Toninho, em nossa redação, em nossa agência, que fica situada na Avenida João Pessoa, em Presidente Venceslau, a vereadora Alessandra Colombo Pereira. Ela é do partido União Brasil, ela também é professora e está com uma cadeira na Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Alessandra, que prazer recebê-la aqui em nossa agência. Alessandra, vamos começar conversando sobre eleições. Você está falando sobre a participação da mulher na política agora, nas próximas eleições. O que você tem a dizer? Bom, primeiramente precisamos de mais mulheres. Afinal, nós somos a maioria da população, tá? O número de mulheres é bem superior aos homens, porém, quando você entra no mundo político, apenas 14% são mulheres, de todos os políticos brasileiros. E isso é um índice baixo, muito baixo perante a representatividade, tá? O que você percebe? Que boa parte delas entra para cumprir aquela cota dos 30% e elas simplesmente somem. Você pode pegar nas eleições de presidente Venceslau em 2020, praticamente nós tivemos mulheres com um baixo número de votos e que serviram apenas para eleger alguns políticos, tá certo? E ela mesmo não. Então nós temos que começar a reverter essa situação. Você fala que a mulher, por enquanto, ela é um pêndulo, né, na eleição. Ela faz parte, mas não consegue entrar. Não consegue entrar, tá? Então, os votos que ela tem, quando você entra para suprir esses 30%, você dá voto para outra pessoa. Então, os seus votos, lembra do coeficiente, né? Certo? O coeficiente, o seu voto vai para outra. E nós precisamos começar a reverter isso, tá? Então, nós precisamos de mais mulheres dentro da Câmara Legislativa para realmente atender os anseios da população. E você está fazendo o quê? Um plano, contato com mulheres para você conseguir mais gente feminina participando das eleições? Sim, com certeza. As mulheres que tiverem interesse, venham conversar comigo para a gente trocar realmente ideias, para formarmos realmente um grupo forte. Não precisa ser só em relação ao Partido União Brasil, mas para mostrar como é que a gente pode trabalhar para melhorar todos os setores sociais, a educação, a saúde, tá certo? A questão do nosso trânsito. Então nós temos muita coisa que podemos fazer e ainda muita coisa para poder fazer a programação, né? Então nós também temos que fazer a programação. Foi isso que eu tentei fazer durante esses 3 anos. Nós estamos completando 3 anos agora, né? Para ver o que a gente pode fazer de mais. Vereadora Alessandra, a senhora tem uma avaliação desses 3 primeiros anos que está na política. Nós estamos falando sobre a mulher na política. Você é mulher, está na política, participou de uma eleição e já foi eleita. Como que é a sua presença, qual a sua avaliação nesses 3 anos? Muito positiva. Foi buscada todos os dias, desde o primeiro momento em que eu assumi, todos os dias, pessoas me ligando, pessoas mandando mensagem tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Pode olhar lá na sessão toda segunda-feira, a média de 10, 12 pedidos entre requerimentos e indicações, projeto de lei, se eu não me engano foram 18 até agora. Então trabalho todos os dias. Não tem um dia que você fala assim, vou ter sossego. Parece que há uma necessidade de que a pessoa seja atendida. E eu gosto muito dessa confiança, viu? Tá? Vereadora, preciso disso. Você atende, você faz o requerimento, faço tudo por escrito para que a pessoa tenha certeza de que aquilo foi pedido, para que não fique somente naquele favor, troca de favores, tá? O meu munícipe, ele precisa da parte legal. A parte legal é quando ele faz uma solicitação, eu faço por escrito e ele tem um documento, tá certo? Então, essa é a parte importante. Conserto de ruas, vazamento de água, solicitações de projeto de lei. Eu preciso que a senhora verifique tal coisa. Então, todos os dias eu estou presente na vida do munícipe. Eu tenho visto também que nós temos uma movimentação muito boa sua em termos de viagens à procura de deputados, idas em São Paulo. Tá, nesses 3 anos, eu fui várias vezes para São Paulo, tanto pela POSP, do qual eu sou representante agora, eu e o Eri,
que é uma pessoa ímpar, né, dentro do sindicato. Nós estamos indo bastante, buscando. Agora nós estamos junto com a federação das escolas municipais, tá? Dentro da federação, que é uma coisa espetacular, que vai buscar realmente trazer mais subsídios para o município. Conversei com várias deputadas, uma bancada muito boa que tem dentro de São Paulo, me acolheram com uma situação calorosa, tá? E que realmente a gente tem estreitado muito os laços. E eu tenho certeza que dessas viagens vão vir bons frutos também. Bom, e a gente também tem a Alessandra profissional, a Alessandra que trabalha, além de estar no Legislativo o tempo todo, né, com essa luta toda na política, também nós temos a Alessandra que trabalha na sociedade, tem sua vida profissional. Como está sendo no momento? Bom, eu me aposentei enquanto professora e agora eu continuo com as aulas particulares, né? Isso daí, os 32 anos de professora não dá para parar de uma hora para outra, tá? Graças a Deus eu tenho uma boa aceitação nesse aspecto. A sua empresa nessa área de aula particular é? A Casa da Lição de Casa. A Casa da Lição de Casa, tá certo. E sou contratada pela Casa da Lição de Casa. E nesse caso, quando você vai falar de Alessandra, não adianta ser só Alessandra, você tem que ter uma equipe por trás, tá? Eu tenho duas pessoas eu falo que eu tenho dois braços direitos nesse aspecto, certo? Que me apoiam, que estão comigo, e por isso que você consegue desenvolver um bom trabalho. A Alessandra profissional e a Alessandra vereadora. Então, como eu tenho duas pessoas muito competentes me ajudando na minha parte profissional e juntamente com a equipe de professores, eu, Alessandra, consigo fazer meu papel enquanto vereadora. Tá satisfeita? Tá satisfeita com isso tudo? Podia ser bem mais. Se eu falo que eu estou satisfeita, você cria aquela zona de conforto, aquela zona de acomodação. Então, dá para fazer melhor? Dá. Sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para você trabalhar mais, sempre dá para você investir mais, tá? E quando você resolve trabalhar pela sociedade, praticamente o feedback para a sua área individual, ele vem. A pessoa, quando faz o bem, a coisa vem para ela com um retorno garantido. Alessandra, nós estávamos falando há pouco sobre esse lado feminino de ser na política, né? E a mulher, ela tem uma tendência de ser assim, mais contundente, porque a mulher acaba sendo mais cobrada, a gente nota, quando ela está em algum cargo de evidência na política. Isso também está acontecendo, eu acho que também está acontecendo com você. Você é a única figura feminina na Câmara Municipal de Presidente Venceslau. A sua avaliação disso, é difícil ser uma vereadora em meio a 12 homens? Sim, muito difícil. Recebo denúncias e mais denúncias. Por exemplo, antes de eu subir na tribuna na segunda-feira, eu recebi uma denúncia do seu André Pellegrino, tá? Recebi e falei lá que eu iria verificar. Verifiquei, não constatei nada, tá certo? Verifiquei, não tem nada em relação ao seu André. Tentei mandar um áudio para ele, mas ele não recebeu, tá? Então, as pessoas, elas mandam pra gente. Se você não verifica, ou se você fala qualquer coisa, as pessoas distorcem o fato, tá certo? E colocam você na berlinda. Então, em relação, por exemplo, vamos pegar o André. Eu falei assim na Câmara que eu iria verificar por que falaram que foi R$ 1.200 para conta dele. Verifiquei que não foi para conta dele. Tá certo? E agora nós vamos ter que verificar, vou fazer o pedido para onde é que foram esses R$ 1.200. Uma conta pequena em relação a tanta coisa que a gente vê por aí. Mas só que são denúncias e chegam. Na hora que você pega cada coisa que vai chegando, tá? Aquilo eu recebi antes de subir na tribuna. Mas o que está acontecendo, vereadora? Não, vamos verificar. Então, as pessoas, elas estão numa situação de que não fale de mim. Tá certo? Não toque no meu nome. E não é bem assim que funciona a política. Se você está na política, ora você é pedra, ora você é a vidraça, tá? E as pessoas não querem ser nenhuma coisa nem outra, então não pode estar num cargo político. Vereadora Alessandra, a gente nota que neste momento existe uma evidência desses assuntos que nós já comentamos em torno da sua legislatura na Câmara Municipal, que é o caso do André, que já foi citado aqui, né? E também a gente tem um tipo de um conflito entre a vereadora com o secretário de Educação e Cultura,
E depois temos essa questão aí da importunação sexual aí, que também está em evidência no noticiário. Eu queria que a senhora falasse sobre esse meio que conflito com o secretário da Educação de Presidente Venceslau. Engraçado, eu não classifico como um conflito. Por quê? Eu fui eleita, não foi para ir para gabinete de prefeito. Eu não fui eleita só para aparecer na Câmara, para ficar jogando, como eu vejo muitos vereadores jogando durante a sessão. Eu fui eleita realmente para verificar o que está acontecendo. Então, quando os professores me mandaram que o Poder Executivo ele fez um decreto avaliando o professor, eu questionei e eu não tive a resposta, tá? Porque só professor está sendo avaliado, tá certo? E isso daí me incomoda até agora porque era uma prática muito comum do governo do PSDB em relação aos professores, à educação do Estado de São Paulo. A senhora acha que a Secretaria de Educação e Cultura ela tem outras coisas para fazer além dessa avaliação e ela não está fazendo bem essas outras coisas? Em termos de atendimento com o público, com os alunos, está sendo ímpar. Os alunos estão sendo muito bem tratados. Eu verifiquei a merenda, eu verifiquei a condição das cozinhas, eu verifiquei a sala de aula, tá certo? Porém, tem outras coisas. O que acontece em relação aos alunos, eu não posso falar nada. Tá tudo bem. Tudo bem. Agora, quando eu tiro cadeira e mesa do professor da creche e o professor não tem onde sentar, isso me incomoda. Quando o que foi dado de valor para o piso do magistério inicial e isso não refletiu em todas as outras grades, né, em todas as outras classificações de professor, isso me incomoda. Quando eu faço uma avaliação do professor e somente o professor, enquanto funcionário público, sendo avaliado, isso me incomoda. Então, o problema está sendo como está se dando a relação do secretário com os professores. Tá certo? Isso me incomoda, tá? E existe um jeito de consertar isso? Tem, claro, tá certo? A partir do momento em que não se vê professor como inimigo, e sim como aliado. Nós temos que começar a perceber que quem está à frente de tudo isso é o professor. Ele está dentro de um gabinete, o professor está na sala de aula com o aluno, tá certo? O professor com os pais, e nós temos situações bem delicadas, tá? Porque o pai quer que o filho seja bem tratado e que é um direito dele, tá certo? Mas só que o pai também tem que mandar um filho para a escola em que o professor consiga trabalhar com essa criança. É a questão da educação doméstica, né? A educação familiar. Familiar. Né? Alessandra, nós temos aí um tipo de um manifesto que veio lá da Secretaria de Educação. Que coisa é essa? No começo de agosto, no começo do ano, foi feito uma avaliação com os alunos que chama Fluência Leitora e Escritora. Presidente Venceslau, ele sempre teve um bom índice, tá certo, na educação. Os professores trabalham de uma forma exemplar aqui. E este ano nós caímos muito, nós ficamos em 8º lugar. E isso me preocupa por quê? Porque isso vai ter um reflexo muito grande nas avaliações externas. E também no futuro dos alunos, não? Isso. Se for justificar, mas teve a época da pandemia, todas as outras cidades tiveram também pandemia. Marabá melhorou, Anastácio melhorou, Bernardes melhorou, e por que aqui não? Se eu estou fazendo uma avaliação de professores, se eu estou fazendo tanto investimento, tá certo? Por que isso não está repercutindo dentro da sala de aula, tá? Então, eu sei que os professores estão trabalhando porque eu acompanho o dia a dia, tá? E daí nós tivemos esse manifesto, ele se refere a quê? Então, ele me ataca dizendo praticamente, ele quer reverter a situação dizendo que o que eu falei não tem fundamento. Mas só que até agora não recebi o documento. Não existe uma comprovação para a vereadora. O que ele escreveu, ele nem mandou a carta para mim. Eu recebi a carta por terceiros. Então, eu estou sem documento. Então, quer dizer, fez o que fez e não me deu retorno até agora.
O tempo que ele perdeu escrevendo a carta, se ele tivesse mandado e falado, olha não, vereadora, tô aqui os dados, mas ele não fez isso. Então, é muito fácil dizer que eu estou atacando, mas por que que eu tô... Ele não me deu, por exemplo, em relação ao caso do André, eu comprovei. O dele eu só tenho a comprovação do quê? De nada. Então, a coisa fica realmente difícil você trabalhar dessa forma. Alessandra, vamos agora para um fato polêmico que a gente está vivendo aí na política de presidente Venceslau, que é esta citação de importunação sexual lá na Câmara Municipal. Me diz, me fala. Bom, o que ocorreu? Vamos pautar por que eu tive que tomar essa postura. Recapitular. Eu recebi várias denúncias da farmácia popular, da farmácia municipal aqui de Presidente Venceslau. Fui até lá e constatei que todos os funcionários estavam trabalhando. Todos. Tá? Até quem é coordenador estava suprindo a falta, porque teve algumas situações lá dentro em que funcionários precisaram ser afastados, desde cirurgia, férias, que é o direito do funcionário, mas só que calhou de sobrecarregar. E além disso, a farmácia municipal, ela tem um acréscimo por mês de 60 novas pessoas. 60 novos seriam pacientes, né? Pacientes, entendeu? E não tem mudança. Está sendo construído um novo prédio, tá certo? Mas simplesmente vai mexer na estrutura, porém não vai mexer no quadro de funcionários. E isso preocupa porque tem uma sobrecarga. Fiz pedido, fiz requerimento. Isso tem aspecto psicológico, estresse. E além disso, as pessoas que vão até lá são pessoas de idade que muitos não sabem ler e escrever. Às vezes estão até doentes, né? Doentes. E você precisa ver o atendimento das meninas, das meninas que eu falo, dos funcionários, porque também tem os meninos lá, né? São ímpares. São muito bons, né? São bons, desenham, pintam. Quando a pessoa não sabe ler, elas colocam cores. Então, um atendimento, e isso demanda o quê? O atendimento seria ótimo, né? Não posso. Avaliado como ótimo. Isso. Aí, o que acontece? Fiz os pedidos, não fui atendida, tá? Aí eu fiz a moção de repúdio. Repudiando o que estava acontecendo dentro da farmácia popular. Aí, vereadores se exaltaram e não deixaram o meu repúdio passar. E eles falaram que eu estava fazendo politicagem e que eu era antiética. O que eu estava fazendo era antiético. Como antiético? Se tudo o que até agora eu fiz, eu não fiz nenhum pedido meu. Todos os pedidos, se você quiser, eu comprovo que é feito por WhatsApp, que é feito pelo Facebook, tá certo? Aí, de repente, quiseram colocar de novo eu como sendo a parte má. Aí eu não aguentei. Porque eu segurando a situação, olhando, aí você só... Eu antiética? Eu sou antiética? Fui eu que fiz? Aí as pessoas falam, mas isso foi 1 ano atrás. Então, para você ver, segurando a coisa, tá certo? E de repente colocando a minha situação, não é. Então, as pessoas têm que começar a perceber que toda ação tem uma reação. Nenhuma das minhas reações até agora foi sem eu ter sido provocada. Do senhor Aparecido, eu fui provocada. Tá essa certo? Provocação do Aparecido foi a questão da administração municipal. Não, ele fez uma postagem. Mas além dessa postagem, também tivemos a presença de todos os secretários, da prefeita. Ah, sim, sim. Numa sessão ordinária, me parece que... Então, aí como que você avalia aquela presença lá? Mas é uma questão ética. A partir do momento em que a pessoa ela precisa pressionar... Você se sentiu pressionada? Eu acho que eu consegui avaliar muito mais ele do que me avaliar. Como assim? Todas as vezes que eu faço as minhas coisas, eu assumo e eu não preciso envolver. Tanto é que nessa questão aí da importunação, muitas pessoas, eu falei, não. Eu não vou deixar ninguém passar pelo constrangimento que eu passei, e sendo que não ficou comprovado o que ele falou que aconteceu.
tá certo? Eu sei que minha ação já está na seccional para fazer a análise do que foi feito. Agora, quando você chega e você vai avaliar uma pessoa, analisar ela, você tem que acompanhar. A média de pessoas que acessam aos vídeos da Câmara Municipal, que assistem à sessão, numa cidade de 35 mil habitantes, como está sendo agora, 100 e poucas pessoas, são poucas. São poucas pessoas que assistem à sessão e de repente fala, vereador não faz nada. Entre lá no site da Câmara Municipal, veja os pedidos por semana de cada um, analise a pauta. Então as pessoas elas não observam, elas não analisam e simplesmente falam porque tem boca. Então tem que ser um pouquinho mais ponderado aí. Outra situação que também você tem. Já foram feitos inúmeros experimentos, não sei se você viu. Nós somos contra a morte das ararinhas, né? E o que você é contra o aborto? Então as pessoas têm 2 pesos e 2 medidas. Em pleno século XXI, eu precisar justificar o que aconteceu comigo e que eu não gostei, eu acho que as pessoas precisam rever. Eu quero ser respeitada e eu sempre me coloquei o meu respeito. Mas você deveria ter dito antes. Aí falaram que é politicagem, é política. Claro que é política, é meu direito. É meu direito, como que não vai ser? Por que você não falou antes? Se eu tivesse dito antes ou se eu tivesse falado agora, o impacto está sendo o mesmo. E a senhora gostaria de falar como aconteceu? Nós estávamos numa sessão da Câmara, tá certo? Num grupo de pessoas. Simplesmente, de graça, aconteceu o fato. Deu tapa. Não, eu faço isso, não, é de família. Mas tinham 12 homens lá. Por que não foi de família nos outros? E depois teve uma outra situação também, em que fui acolhida. Não, também isso acontece entre família. Como assim? Então, nós temos que começar a ponderar. A pessoa vai negar. É o direito dela. Mas só que nós sabemos quem é a verdade. E como que fica nessa situação? Então, eu preciso provar. Eu preciso provar que o fato aconteceu. E essa o meu constrangimento não vale. Então, e essa questão da prova? Eu tenho um vereador que presenciou uma situação delas. Aí, semana retrasada, eu percebi que depois que acaba a sessão, as câmeras são desligadas. Teve uma outra situação e que não tenho a questão de como visualizar, tá? Então eu já solicitei ao presidente Márcio que fosse colocado também a câmera dentro de segurança. Constrangimento. Constrangimento. Como é que você se sente passando por tudo isso? Já estive em outros momentos com ansiedade mais atacada, certo? Mas eu consigo ficar com a minha cabeça tranquila. Eu tô com a minha cabeça tranquila. Agora, o que eu fico mais preocupada é quem é que vai analisar a minha situação dentro da Câmara. Quem é que vai analisar? Isso daí me preocupa muito. Mas como seria? De quem que você quer que venha essa análise? Porque vai para a situação da ética, tá? Da comissão de ética. Quem é que vai analisar? Porque eu tive no dia 30, eu fui convocada no dia 30 para uma reunião. Dos 12 vereadores, 9 estavam lá. 9. Aonde teve pessoas que falaram assim, mas você vai manchar a parte política dele. Por que ele não pensou isso quando ele fez o ato? Então, quer dizer, eu tenho que me preocupar com ele. Ele não se preocupou comigo. Certo. Complicado. Muito complicado. Então, todas as vezes, uma parte tem que ceder e a outra parte vai passar pelo bonzinho e a outra vai passar pelo lobo mau. Eu sempre digo, não tem duas verdades e não tem duas mentiras. Tá? Sempre tem um equilíbrio. Sempre, sempre, sempre. Para fechar esse bate-papo muito interessante, muito legal que nós estamos tendo com a vereadora Alessandra Colombo Pereira, eu quero perguntar a ela sobre política.
O que a senhora acha desse cenário político criado em Presidente Venceslau, em que a maioria dos vereadores da Câmara, eles concordam, evidenciam, né, totalmente a administração municipal? Isso é bom ou ruim? Bom, Toninho, eu vou ser bem sincera. Eu vou falar da minha parte, tá? Eu vou falar porque a parte dos outros corresponde somente a ele. Eu, Alessandra, eu fui eleita para o Poder Legislativo para justamente fiscalizar. Tudo que está fazendo dentro da legalidade, sem problemas, tá? O que cada um faz, o posicionamento de cada um é individual, é ímpar, tá? Agora, se eles se sentem bem, se eles acham que eles estão agindo de forma correta, tudo bem. O meu, eu procuro me manter mais neutra possível para poder analisar a coisa, para não falar, ah, mas você ficou de um lado, ah, você ficou do outro. O meu lado é o lado da população. O meu lado é o lado da saúde. O meu lado é o lado do munícipe que precisa de mim. Porque a partir do momento em que eu tomo um lado somente político, eu deixo de suprir a minha outra situação. Porque aí eu vou... Ah, mas você não pode fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Não, você pediu, o munícipe pediu, eu procuro atender. E nós precisamos também fazer em Presidente Venceslau, para melhorar tudo isso, estou batendo desde o meu primeiro dia de mandato, achar qual a vocação de Venceslau. A partir do momento que eu achar qual a vocação de Presidente Venceslau, eu vou atrair mais indústrias para cá, eu vou atrair mais fábricas, eu vou atrair pessoas que queiram realmente investir. Porque Venceslau, ele tem que acabar com essa visão de que é a cidade de presídios. Nós temos que realmente fazer com que Presidente Venceslau tenha uma notoriedade diferente. Por que muitas vezes as pessoas fazem crítica e não levantam e sacodem a poeira? Qual a vocação de Presidente Venceslau? Nós temos que começar, inclusive eu te convido para fazer parte disso. Vamos descobrir qual a vocação, vamos fazer uma enquete, tá certo? Venceslau, ele tem potencial para ser o quê? Aí eu tenho certeza que Presidente Venceslau vai estar caminhando mais ainda para o caminho certo. Gostou da entrevista? Gostei muito, muito obrigada mesmo. Tivemos com a Alessandra Colombo Pereira, que é vereadora do União Brasil, aqui em Presidente Venceslau, e neste bate-papo a gente esclareceu bastante coisa que você precisa saber sobre a política da cidade. Obrigado, Alessandra. Obrigada, Toninho.